Bom dia, oitavo ano. Estamos dando início aí a mais uma videoaula, aulazinha 14, que coisa, não é? Como está passando rápido o ano. A grande vantagem é que nós estamos conseguindo realmente progredir nos conteúdos programáticos. E isso é realmente satisfatório. Estamos conseguindo dar prosseguimento, estamos tendo nossas aulinhas ao vivo, onde nós acabamos tirando as dúvidas que aparecem. Então, tecnicamente, a gente consegue, por quê? Porque eu estou gravando as aulas e vocês estão se esforçando, acima de tudo, para aprender o conteúdo programático. Então, eu parabenizo todos vocês e reitero aqui as minhas felicitações pelo estímulo ao qual vocês têm tido, não é, nas aulas de ciências, em estar sempre presentes, participar das aulas ao vivo, mandar as devolutivas da tarefa. Então, isso me deixa muito feliz, tá bom? Bem, pessoal, o assunto de hoje é voltado realmente ao conteúdo da aula passada, tendo em vista que nada mais é do que uma continuação. Então, tecnicamente, hoje nós iremos falar especificamente do efeito estufa. Pessoal, quando a gente fala efeito estufa, e isso até já foi dito na aula passada, nós entendemos que é um efeito essencial. A Terra, ela necessita do efeito estufa. Por quê? Porque é graças ao efeito estufa que nós temos a manutenção da temperatura média do planeta. Então, o efeito estufa, nós devemos entender que ele nada mais é do que um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam tecnicamente uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. É graças a este efeito estufa, é graças a essa absorção de calor que nós conseguimos ter o planeta com temperatura adequada. É o efeito estufa quem garante a temperatura adequada para o nosso planeta, o calor necessário para o nosso planeta. Se não existisse o efeito estufa propriamente dito, certamente o nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos, ela seria afetada de maneira realmente intensa. A vida seria mais complexa, nós teríamos uma maior dificuldade na manutenção da vida. Tranquilo? E é interessante, pessoal, que muita gente às vezes ainda me pergunta: professor, e como é que ocorre o efeito estufa? Nós precisamos entender de maneira inicial que quando os raios solares eles atingem a superfície terrestre, tá? Devido à camada de gases de efeito estufa, e nós precisamos entender, 50% destes raios eles ficam retidos na atmosfera. Então, como é que acontece? O raio incide sobre o planeta e, devido à camada de gases estufa, em torno de 50% desses raios ele fica retido na atmosfera. E, professor, a outra parte, os outros 50%, basicamente vai atingir a superfície terrestre, aquecendo-a e irradiando calor. Qual é o grande problema? Como o quantitativo de gases estufa eles têm aumentado na atmosfera, automaticamente mais calor tem sido absorvido,
uma quantidade maior de calor dentro do nosso planeta tem sido intensificada. E aí, automaticamente, o que é que está acontecendo? Um aumento considerável na temperatura média do planeta. Só para vocês terem uma ideia, tá? E eu costumo sempre comparar, vocês podem entender que o efeito estufa no nosso planeta é o mesmo que ocorre em um veículo, em um carro. Quando você deixa esse carro ao sol estacionado, o que é que vai acontecer? Os raios passam pelo vidro, chegam no interior do veículo, transformam-se em calor, só que esse calor ele não consegue permitir a saída. Por quê? Porque o vidro está fechado. O vidro deixa o raio solar passar, mas não deixa o calor sair, aumentando tecnicamente a temperatura no interior do veículo automotivo, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Os principais gases estufa, no caso, gases que interferem diretamente no efeito estufa, tá? Então, vamos lá, um a um. Primeiro, o dióxido de carbono, conhecido CO2, já é conhecido de vocês, cuidado, porque vai cair na prova. Esse CO2 ele é expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores. A queima de combustíveis fósseis, propriamente dito, advindos do petróleo e do gás. Mas só que também se produz gás carbônico na queima de carvão mineral, nas indústrias e também na queima das florestas. Então, basicamente, é um gás estufa, é um gás complicado, é um gás onde a sua queima ela tem aumentado consideravelmente. O metano, pessoal, é um gás incolor, inodoro e, se inalado, muito cuidado, o metano ele é extremamente tóxico. Basicamente, a gente expele metano nas flatulências, não é? Principalmente gado, que é o exemplo clássico de mamíferos, a digestão dos herbívoros, a decomposição de lixo, a extração de combustível. Em todas estas ocasiões, você tem ali expelido o gás metano. Temos aí os gases clorofluorocarbonos, também chamados CFCs. São basicamente formados por carbono, cloro e flúor. E é interessante porque são provenientes dos aerosóis e do sistema de refrigeração. Então, ar-condicionado, geladeiras, há uma tendência na produção de CFC. E um bizu, o CFC, além de aumentar o efeito estufa, ele também degrada a camada de ozônio, provocando o que nós conhecemos como buraco na camada de ozônio, tá? Bem complexo e bem importante na manutenção da vida no planeta, tendo em vista que esse cara aqui, o ozônio, ele protege o nosso planeta contra a radiação ultravioleta beta, que é uma radiação que causa câncer. Os clorofluorocarbonos, eles acabam degradando a camada de ozônio e aumentando consideravelmente a incidência de raios ultravioletas, que, consequentemente, ocasionam um número maior de câncer, principalmente o câncer de pele, tá bom? Óxido nitroso, também chamado óxido de nitrogênio. Muito interessante. Nada mais é do que um conjunto de compostos, nobres colegas, formados pela combinação de oxigênio com nitrogênio. É válido ressaltar que ele é usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras. A gente encontra também em incineradores e pela indústria, tanto química quanto a indústria de explosivos. São gases extremamente estufas, todos estes que eu acabei de proferir. Vamos lá para frente. É óbvio que com o aumento
destes gases, nós temos como consequência o aquecimento global. Pra vocês terem uma ideia, segundo pesquisas científicas, a temperatura média da Terra nos últimos 100 anos, pasmem bem, nos últimos 100 anos, sofreu uma elevação de cerca de 0,5 graus. Então, o que é que a gente há de entender? Se a atual taxa de poluição atmosférica seguir nesta mesma proporção, estimamos que em 2025 e 2050 a temperatura apresentará um aumento de 2,5 a 5 graus Celsius. Isso é um absurdo. Por quê, professor? Porque esse aquecimento global, ele resulta em vários efeitos nocivos para o nosso planeta. E quais são esses vários efeitos nocivos? Primeiro deles, derretimento das calotas polares. Então, derreteu a calota polar, automaticamente o nível do oceano vai aumentar. E, professor, qual é a consequência desse aumento no nível do oceano? Primeira coisa, cidades litorâneas, elas podem ficar submersas. Então, elas podem deixar de existir. Estudos prorrogam que a Oceania, o continente, ele vai desaparecer, tá? Outro efeito do aquecimento, aumento de desastres naturais, como, por exemplo, inundações, tempestades e furacões. Então, é um problema também grave. Com isso, tecnicamente, nós também iremos ter a extinção de espécies. Por quê? Porque elas não irão conseguir se adaptar a esse novo modelo de planeta, modelo climático de planeta, tá? A desertificação de áreas naturais é outro problema do aquecimento global. Aumento maior, um aumento no número de seca, períodos de seca, episódios mais frequentes de secas. E, para finalizar, as mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimento, porque o que é que vai acontecer? As áreas produtivas, elas serão afetadas. Com isso, o alimento produzido, ele também será afetado. Então, pessoal, o que foi que ocorreu? Em 1997, os países industrializados, ricos, não é? Preocupados com este aquecimento global, criaram aí o chamado Protocolo de Quioto. E o que é o Protocolo de Quioto? Evitar, acima de tudo, a emissão de gases estufas. Então, promovendo assim, reforma no setor de energia e de transporte, uso de fontes renováveis, como, por exemplo, a energia eólica, a energia fotovoltaica, tá? Limitar as emissões de metano, não é? E, acima de tudo, evitar o aumento na produção de dióxido de carbono, tá? Como, professor? Protegendo florestas, reflorestando. Por quê? Porque nós sabemos que as árvores, elas são, tecnicamente, elas conseguem capturar carbono e automaticamente, no que elas capturam por meio do processo de fotossíntese, os níveis de CO2, eles diminuem consideravelmente. Vocês veem aí, não é? Dióxido de carbono emitido pelos países, e a gente observa o seguinte: em primeiro lugar, os Estados Unidos, né? Em segundo lugar, a Federação Russa, e em terceiro lugar, o Japão. Mas aí a gente observa, pessoal, apesar desses três, não é? Produzirem em grandes quantidades dióxido de carbono, todos os países do planeta são responsáveis. Todos nós precisamos desenvolver a consciência de preservação, a consciência de que devemos deixar um futuro para as crianças de hoje. E a gente só consegue desenvolver isso
se cada um de nós fizermos realmente a nossa parte. Tranquilo, pessoal? Aí fica um pequeno exercíciozinho para vocês, apenas 3 paginazinhas, muito fácil. Eu espero que tenha dado aí para entender uma discussão muito interessante, que iremos ampliá-la em nossa aula ao vivo. Então, nós iremos ampliar essa discussão. Tranquilo? Tá? Espero que qualquer dúvida anotem aí e lá na aula ao vivo vocês tiram, beleza? Aqui nós temos uma balança e a gente visualiza que o sucesso ele anda em perfeito equilíbrio com a motivação. Então vamos nos manter motivados para conseguirmos, com o passar dos tempos, dos anos, uma carreira de sucesso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, oitavo. Um abraço.